As ejeções de massas coronais solares são uma das maiores ameaças para a Terra. Também conhecidas como tempestades solares, lançam grandes massas de partículas magnéticas ao longo de 150 milhões de quilômetros no espaço. A maioria demora vários dias para viajar do Sol para a Terra. Mas algumas se precipitam pelo sistema solar a 10 milhões de quilômetros por hora, alcançando nosso planeta em menos de 16 horas. Essas tempestades podem induzir correntes na atmosfera externa, neutralizando satélites e redes elétricas, e têm o potencial de causar tantos estragos quanto um furacão ou um tornado. Mas quem está atento a essas explosões cósmicas potencialmente destrutivas? Esta é a sede da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que abriga o Serviço Meteorológico do governo americano. Suas previsões e alertas diários são essenciais para a vida cotidiana em nosso planeta. Mas um grupo menos conhecido trabalha aqui, em uma divisão especial chamada Controle do Ambiente Espacial. Our primary job is to monitor the sun and to put out the alerts and watches and warnings for solar activity. Good morning, welcome to our 810 briefing. We had one long-duration C flare from East Limb. That's possible CME. We have not had protons, but we have had electrons. One thing to note is that this region produced all the activity in December, so things might be picking up here in the next couple of weeks. Esses meteorologistas espaciais estão atentos para as tempestades solares que podem afetar a vida na Terra. As nuvens das tempestades solares são compostas de partículas magnéticas. O campo magnético do planeta inicialmente as desvia como ondas se quebrando em torno de um barco. That turns out to be very important because if it impacted the outer atmosphere directly, it would knock little bits of the atmosphere off into space. One reason why Mars doesn't have an atmosphere is that it doesn't have a strong internal magnetic field. And so gradually, over millions or maybe billions of years, the atmosphere was gradually knocked off into space by the influence of the solar wind and by CMEs that came past the planet. Mas nosso campo magnético não é indevassável como o dos filmes de ficção científica. Algumas partículas podem penetrá-lo e carregar a atmosfera superior. Tempestades solares podem até dobrar e quebrar os campos magnéticos nos extremos da Terra, permitindo que partículas magnéticas disparem em direção aos polos norte e sul. Tempestades extremamente fortes distorcem ainda mais os campos magnéticos, provocando correntes elétricas que abarcam os continentes. Quando isso ocorre, equipamentos como linhas de força podem ficar sobrecarregados. Can cause damage to transformers at either end of the line. In fact, in 1989, most of the Canadian province of Quebec blacked out because a transformer was blown out by a solar event. If we have that storm that hits our communication system, it hits our power companies and all these things that we depend on, there's all kinds of chaos that can lay out there. Se tiverem tempo de reagir, os operadores das usinas podem reduzir a corrente enviada aos cabos e evitar um desastre. Os operadores dos satélites também podem fazer o mesmo se forem alertados. When there's a big space storm coming, they'll actually put some of their satellites to sleep so that the storm doesn't cause an electrical short or otherwise somehow knock out the satellite. So the more warning time they have, the better. We wouldn't go sailing unless we knew what the weather was going to be. Similarly, when we have a large system like a power system or a telephone grid that can be affected by the weather in space, we need to know what the weather is going to be so that we can try and mitigate it. As tempestades solares também podem interferir com rádios de alta frequência usados por aviões. Nos anos 80, o Air Force One levava o presidente Reagan para a China quando ocorreu uma tempestade solar. A comunicação foi interrompida durante muitas horas, isolando o chefe do governo americano. The urgency is just like our Earth's weather.
When we have a tornado warning, we know the urgency to get that out to the public, to let people know that this is happening. The same thing is with space weather. Users of this information need to know it, and they need to know it now. Just a few hours back, we experienced a coronal mass ejection. We want to see where this blast is going out, and then we can measure that and see how long it might take from that to reach the Earth from the sun. We're seeing a very huge explosion of material that's coming out, and if you look at this small image here, here's the sun that's covered up, and look at the mass that's being thrown out into space. So it's huge, very huge. Como os campos magnéticos emanam dos polos norte e sul, a energia das tempestades solares tem acesso fácil a essas regiões. Por isso, especialistas temem que os passageiros de aviões que sobrevoam os polos durante uma tempestade possam ser expostos a níveis nocivos de radiação, talvez equivalentes a 100 raios-x. It's not something that we want to mess around with, because we never know when that radiation might all of a sudden become a lot more intense while there's an airplane in the sky. A ameaça da radiação solar é mais um motivo que leva os cientistas a prestar atenção no Sol. It matters, especially in modern times, what the sun is doing. Earth is not an island. We are a participant in the activities of the solar system. As manchas solares desencadeiam as piores tempestades solares. E os cientistas acompanham cuidadosamente o movimento delas sobre a superfície solar. Location, location, location. We see coronal mass ejections all the time from the sun. A lot of them are as the sun is rotated around or from the backside of the sun. That would not be faced toward the Earth, so that would be less of a concern. As the sun rotates around and that active region gets more into the center of the disk, looking at us, then that's when we would be concerned with. From the center of the sun, as it rotates around, is the kill zone. As the sunspot rotates around and begins to face directly at Earth, that's when we really have to worry about a storm. If a big storm lifts off then, it can aim directly at Earth and the full force of the storm slams into the planet. É como mirar um alvo com uma espingarda. Quanto mais preciso o disparo, maior o estrago produzido. Mas o perigo vem acompanhado de uma beleza deslumbrante. As tempestades solares geram sublimes shows de luzes. Os cintilantes véus de cores das auroras polares. As auroras polares são como luzes de neon gigantescas. No caso da luz de neon, a eletricidade introduz partículas magnéticas em um tubo cheio de gás. As partículas do gás se agitam e começam a brilhar. Se o tubo contiver apenas neon, o brilho será vermelho. O acréscimo de outros gases, como o argônio, produz toda uma série de cores. The neon sign is driven by the electric field inside the tube, whereas the aurora is actually driven by the magnetic field and energy from the sun. Quando as partículas de energia de uma tempestade solar deslizam pelo campo magnético da Terra em direção aos polos, ativam elementos na atmosfera, fazendo-os brilhar. Moléculas de oxigênio emitem cores verdes ou vermelhas, e o nitrogênio produz tons rosa, azuis e violeta. Essas luzes geralmente ocorrem nos polos. Mas tempestades solares muito fortes podem levá-las para mais perto do Equador. Em 1859, uma tempestade geomagnética causada por uma enorme explosão solar criou auroras até mesmo em Roma. A tempestade de 1859 foi um evento de rara intensidade, e alguns a consideraram a tempestade solar perfeita. The 1859 storm taught us a little something about what the sun can do. The storm was so intense and the alignment was so perfect that it simply overwhelmed Earth's natural defenses.